ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende suspeitos de vender drogas em balneários e flutuantes da capital. Eleições 2016, urnas eletrônicas começam a ser enviadas aos municípios do interior. Carreta carregada de madeira tomba em Presidente Figueiredo. Movimento cresce na Ponta Negra e bombeiros reforçam o efetivo para evitar afogamentos. E ainda, mais de 2.000 crianças participam dos jogos adaptados para pessoas com deficiência na Arena Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá, boa noite. A polícia prendeu 6 homens suspeitos de tráfico. 2 deles vendiam drogas em flutuantes e balneários da capital. Na foto, o estudante de engenharia Hugo Lima, 22 anos, conhecido como Playboy. Este aí é Alexandre Marçal. Também levava uma vida boa, mas os 2 acabaram presos. Com as prisões, a polícia conseguiu colocar atrás das grades jovens traficantes de classe média alta e que vendiam drogas sintéticas em flutuantes aqui da capital. Isso serve de alerta para os pais que fiscalizem seus filhos, não fechem os olhos, visualizem alterações de comportamento em casa. Esses jovens eles não precisavam estar traficando, mas estão traficando por uma razão de status social no meio dos jovens da questão das festas que tem acontecido na cidade. Eles foram presos em locais diferentes. Os suspeitos não trabalhavam juntos. Com Hugo, a polícia encontrou uma pistola .57, munições e vários entorpecentes sintéticos usados em raves, festa de música eletrônica. Playboy foi preso ontem, quando fazia uma entrega. Já Alexandre foi preso em flagrante, vendendo droga na frente da casa dele, no Nossa Senhora das Graças. Em outra operação para desarticular o tráfico aqui na capital, os policiais da Rocam prenderam 4 pessoas. Elas atuavam na Compensa, zona oeste de Manaus, mas foram surpreendidas pelos PMs quando faziam uma entrega na Praia Dourada. E a gente percebe que é uma nova facçãozinha que está crescendo na Compensa, né? Que eles não fazem parte nem da família do Norte e nem do PCC aqui na capital, né? Eles estão movimentando droga independentemente. Segundo a polícia, a droga vinha da Colômbia. Os 6 foram indiciados por tráfico de drogas e encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mais de 6.000 urnas vão ser usadas nas eleições deste ano. Elas já começam a ser enviadas aos municípios do interior na próxima semana. As urnas já são vistoriadas pelo TRE para que não haja nenhum problema na distribuição. Na semana que vem, a expectativa é de que sejam enviados 2.699 equipamentos para os principais polos do Amazonas. Nós já estamos preparando essas urnas, fazendo a limpeza e deixando elas de forma prontas para ir para os municípios, para fazerem a eleição. Segunda-feira, as cidades que devem ser atendidas são Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença e Tabatinga. A ideia é que em cada dia da semana, pelo menos 5 municípios recebam as urnas. As urnas que vão ser enviadas para os municípios ainda não estão configuradas para votação. Os dados só serão inseridos a partir do dia 15 de setembro, que é quando termina a homologação dos candidatos. Elas vão sem os dados. E por que está indo antes? Porque nós temos a questão dos nossos rios que estão secando. Então a nossa logística ela tem que ser antecipada. As distribuições vão ser feitas por carro, avião e barco. Os trabalhos devem terminar em setembro. Ainda falando em política, em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, o TRE reuniu com os candidatos para tirar dúvidas sobre as eleições deste ano. O encontro foi na manhã desta sexta-feira no auditório do IFAM em Presidente Figueiredo e reuniu candidatos para esclarecer e tirar dúvidas voltadas à campanha eleitoral. Evitando assim maiores problemas futuros, fazer um trabalho preventivo da justiça eleitoral
para esclarecimento dos candidatos, primeiramente, né? A legislação sobre propaganda eleitoral nas eleições municipais de 2016 contém uma série de restrições para as quais os candidatos a prefeito, vice-prefeito ou vereador, partido e coligações devem ficar atentos. A resolução já é bem esclarecedora, né? Mas até a cartilha da Justiça Eleitoral, que foi disponibilizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, e essa ajuda mais ainda a entender a resolução que trata da propaganda. Presidente Figueiredo terá 4 candidatos a prefeito e 121 candidatos a vereadores que irão concorrer a 11 vagas na Câmara Municipal. Segundo o TRE, hoje o presidente Figueiredo tem 20.006 eleitores aptos a votar. Esta é a primeira vez que uma eleição municipal será realizada através do voto biométrico. Na tarde de hoje, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, no Aleixo, foi realizado um sorteio da ordem de veiculação da propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Os detalhes com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, o sorteio foi realizado pelas juízas coordenadoras da propaganda eleitoral, Lídia Frota e Karen Aguiar, na plenária do TRE. A propaganda eleitoral gratuita do primeiro turno para o pleito municipal começa a ser veiculada na TV e na rádio no próximo dia 26 e vai até 29 de setembro. Pelo sorteio, a coligação que deve abrir a propaganda eleitoral é a Para Manaus Vencer, de Henrique Oliveira. E neste ano, o tempo das propagandas eleitorais nas emissoras sofreu uma mudança e estão com um tempo mais reduzido. Hoje nós estávamos aqui definindo essas questões relativas à veiculação. Então, tempo, sorteio de ordens, os formatos, as mídias, os cuidados formais que têm que ser atendidos por todas as coligações, todos os candidatos e todas as emissoras envolvidas. E o trabalho de fiscalização das propagandas irregulares na cidade vai ser redobrado. O aplicativo Pardal é uma inovação também da gestão do desembargador Ildo Simões, em que qualquer cidadão ele vai fiscalizar juntamente com a Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral. Ele poderá ser baixado através de smartphone, tablet ou celular, pelo cidadão, e se ele verificar uma propaganda irregular, ele poderá mandar enviar à comissão essa propaganda irregular. Sara Alencar para o Jornal em Tempo. O Corpo de Bombeiros fez um treinamento hoje na praia da Ponta Negra e simulou uma situação de afogamento. A ideia é evitar mortes nesse verão amazônico quando o movimento aumenta nas praias e balneários. É quando todos vão para o banho de chuveiro que seu Humberto fica mais tranquilo. Pensa que é moleza trazer a garotada para a Ponta Negra? Tem que ter muita atenção porque criança perto d'água é sempre um risco, né? E a gente tem que ficar sempre de olho porque a água ela sempre tem os seus perigos, né? Crianças na água exigem sempre atenção, mas a maioria das ocorrências registradas envolve adultos e geralmente quem se afoga sabe nadar. Os afogamentos aqui é mistura de bebida, cansaço e a falta de alimentação. Este ano, 14 pessoas morreram afogadas aqui na capital. E nessa época do ano, a movimentação de banhistas é maior nas praias e balneários, por causa do calor. É quando os cuidados devem ser dobrados. Não beber, ou pelo menos não exagerar, se alimentar bem e estar sempre se hidratando, porque essa mistura de bebida, cansaço e falta de alimentação vai causar cãibra e vai realmente ocasionar os afogamentos, e é o que acontece. O trabalho dos salva-vidas vai ser reforçado. Hoje eles fizeram um treinamento. Um afogamento foi simulado. A vítima foi resgatada e em seguida recebeu os primeiros socorros. Na Ponta Negra, os 2 postos de observação e a equipe de mergulhadores ganharam um reforço. A ideia é evitar novas vítimas. Ano passado, 37 pessoas morreram na capital, vítimas de afogamento. Pois é, e a temperatura tem sido alta aqui na capital, passa dos 36, segundo o CIPAM. E a Ponta Negra, mesmo à noite, é um dos locais preferidos para praticar atividade física e dar aquela refrescada. Para falar mais sobre esse assunto, vamos ao vivo para lá conversar com o repórter Bruno Fonseca. Boa noite, Bruno. Boa noite, Priscila. Muito boa noite a você de casa. Pois é, esse período ainda é o mais quente, segundo órgãos de meteorologia
ainda está tudo normal. De acordo com o IMET, a última quarta-feira foi a mais quente do ano. Chegamos aí a 36,2 graus. E ontem, na quinta-feira, foi um pouquinho menos quente, 36 graus, Priscila. E olha só, os manauenses estão aí preferindo realmente os flutuantes, a Ponta Negra. E só para você ter uma ideia, Priscila, eles têm procurado balneários e os famosos flutuantes, né, para refrescar. Para vocês terem uma ideia, só até às 3 da tarde de hoje, a máxima registrada foi de 36,4 graus, o que dá uma sensação térmica de 40 graus. E realmente, Priscila, esses dias as temperaturas estão elevadas. A chuva por aqui só na segunda quinzena de outubro. Enquanto ela não chega, o jeito é se refrescar nos nossos balneários e nada melhor do que a nossa Ponta Negra. E olha só, Priscila, eu vou ficar por aqui no nosso complexo turístico da Ponta Negra. Mas e você, hein, Priscila? Como é que vai se refrescar? Boa noite a todos. Olha, Bruno, amanhã eu vou estar de plantão, mas bom proveito aí nesse fim de semana, que eu sei que você está de folga. Obrigada. Daqui a pouco, 2.000 crianças participam dos jogos adaptados para pessoas com deficiência. E ainda, carreta carregada de madeira tomba em Presidente Figueiredo. É já já. Duas pessoas foram assassinadas na madrugada de hoje na zona centro-oeste de Manaus. Os detalhes com o repórter Fred Rocha. Foi por volta das 5 horas da manhã. Uma mulher identificada como Lidiane e o namorado dela, Tiago da Silva, foram mortos a facadas. O corpo de Tiago foi encontrado aqui na rua 7 do Alvorada 3, local onde eles foram atacados pelos criminosos. Já o de Lidiane estava em um beco localizado no Nova Esperança 2. Josias Miranda, que foi a terceira vítima, está internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Segundo a polícia, 2 suspeitos ainda não identificados cometeram o crime. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia e vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E uma carreta carregada de madeira tombou na manhã de hoje em Presidente Figueiredo. Foi preciso fazer um desvio no trânsito devido ao acidente. O acidente foi dentro do perímetro urbano de Presidente Figueiredo. A carreta vinha de Roraima com destino a Manaus quando perdeu o controle. Ela estava carregada com madeira reaproveitável, mas, segundo fiscais de meio ambiente, vinha acima do que constava na nota. Da imprudência da velocidade que os caminhoneiros hoje estão andando dentro do município, né, o excesso de carga pode ter causado o acidente aqui, né? De acordo com informações do motorista que não quis gravar a entrevista, a fita que segura a carga não suportou o peso e quebrou. A carreta capotou em frente ao terminal rodoviário. No acidente, ninguém ficou ferido. O trânsito na BR-174 teve que ser desviado por dentro da cidade para evitar congestionamento. Trabalhadores do transporte rodoviário discutem aqui na capital problemas que afetam a categoria. Representantes de todos os estados da região norte participam. É a terceira edição do seminário, mas eles nunca se viram diante de um assunto tão polêmico. Dessa vez, discutem os impactos da lei que mexeu com a jornada de trabalho e as exigências feitas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A maioria aqui é trabalhador do transporte rodoviário ou dono de empresa. Já de muito tempo vem acontecendo aí essas práticas antissindicais, né? Como eu acabei de falar, das interferências da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, com relação aos sindicatos e federações. O Conselho Nacional de Trânsito passou a exigir o exame toxicológico para a categoria e eles querem que isso seja revisto. Outra questão discutida é a garantia do tempo de descanso para os trabalhadores. Conseguindo descanso, né, nos horários normais, dotar as rodovias do lugar próprio para que haja esse descanso, tudo isso está tentando fazer. Federações de outras regiões do país também devem discutir os assuntos. Mais de 2.000 crianças participam da 5ª edição dos Jogos Adaptados para Pessoas com Deficiência. As competições começaram hoje e vão até o dia 26 de agosto. A modalidade favorita de Gustavo é natação. Ele vai competir e, é claro, está confiante. Porque eu sou o melhor nadador.
Ele e outras 2.700 crianças vão disputar os Jogos Adaptados André Vidal de Araújo, o Javas. O pai de Leonardo acompanhou tudo bem de perto. A participação deles só tem a melhorar cada dia mais, então a gente fica muito satisfeito por essa oportunidade. O Javas é o maior evento desportivo escolar de Manaus. Alunos de escolas particulares e públicas participam dos Jogos. Ao todo, são 10 modalidades diferentes que são adaptadas para eles. É o momento da gente mostrar para a sociedade o que a gente já faz de verdade no nosso dia a dia. A partir daquilo que essas crianças e esses adolescentes podem dar, mas sobretudo tentando conscientizar as pessoas de que o fato de ter uma ou outra limitação não as torna menor. Ao contrário, a gente tem como envolvê-las e elas podem servir muito à sociedade. As crianças vão ser acompanhadas por professores de educação física. Cerca de 30 estudantes da área passaram por capacitação para atuar durante a semana dos Jogos. No futsal, eles disputam entre eles, cada um dentro da sua deficiência, né? Tem a bocha, que é feita para cada deficiência, né? Tem os jogos aquáticos, que é feito de acordo com a deficiência. A gente trabalha em cima da deficiência deles. As competições vão até o dia 26 deste mês e serão realizadas em 3 locais. No Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal, no Complexo Municipal de Educação Especial e na UFAM. E olha, quem tem enfrentado dificuldades na escola pode encontrar ajuda nas aulas de reforço. Elas são pagas, mas a variedade é tanta que com uma boa pesquisa os estudantes podem até pagar bem pouco. O segundo semestre do ano letivo tem um peso maior para os estudantes. A meta é conseguir recuperar as notas vermelhas e passar de ano. E nessa corrida contra o tempo, a procura pelas aulas de reforço aumenta em média 50%. Isso é um trabalho que é feito geralmente muito individualizado. Então a aula particular resolve. Se for colocar numa aula de turma, ele vai ficar perdido. Então a gente realmente trabalha desde a base até o ponto necessário para que ele possa evoluir. A Júlia está no 5º ano. Durante a semana de provas, ela recorre às aulas particulares para conseguir atingir a média da escola e não ficar em recuperação. Para mim, fazer em casa, no começo foi um pouco difícil, mas eu fui me adaptando. Já com o ensinamento que eu tive aqui, de aprender a fazer sozinha e tirar algumas dúvidas com os professores. Já o Homer estuda no reforço todos os dias. Para ele é melhor assim. Já pode tirar as dúvidas nas tarefas de casa e não acumula conteúdo para revisar. Na semana de provas, eu venho alguns dias antes, que normalmente não tem tarefa, e aí eu fico reforçando aquela matéria que eu tenho mais dificuldade, que atualmente é geografia. Mas segundo esta pedagoga, cada aluno tem uma maneira própria de aprender. E a aula particular não deve ser vista como um recurso momentâneo, e sim como uma aliada ao ensino. Então a nossa preocupação é fazer com que ele compreenda que ele precisa, né, tirar boas notas, precisa aproveitar o tempo, porque ele tem um tempo, né, para estudar aqui, já que ele passa o dia todo na escola, né, então a gente cuida para que ele aproveite esse tempo, né, aqui no estudo para realmente focar nos estudos. O mercado está repleto de opções. Algumas escolas já oferecem o serviço, mas as casas especializadas são outra alternativa. Esta aqui é voltada para alunos do ensino fundamental. O investimento é cerca de R$ 300 por mês. Bom, nós acompanhamos 6 crianças por sala e são 2 professores. Então, o professor ele acompanha individualmente cada aluno, né? Nós acompanhamos as agendas com as atividades diárias e na semana de prova o aluno tem um acompanhamento mais específico. E tem outro método de aulas de reforço. É quando o professor vai na casa do aluno ou abre as portas da própria casa para lecionar. Como a Ana Cláudia faz. Ela adaptou um dos quartos da casa para dar aulas de português e redação. A hora custa R$ 30. Eu percebi que eu poderia dar as aulas, poderia ganhar um dinheiro extra e fazer o que eu gosto. Eu realmente gosto muito. William é um dos alunos de Ana Cláudia. Ele faz aulas particulares de redação para melhorar os artigos que escreve e se preparar para o trabalho de conclusão de curso. Era isso realmente que eu queria para mim. Para fazer o artigo, eu precisava de ser mais focado ao invés de um cursinho que é começado passo a passo, ainda não, ela já foi direto. Eu fui direto com ela e falei, olha, eu preciso fazer tal assunto para tal artigo e para tal data. Ela falou, então tá bem, então já vou focar só nisso, eu vou estudar só isso até o dia do teu TCC.
O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 6h15. Até lá!